Olá, que bom você ter por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. Vídeo de resenha para vocês hoje, tá? E eu vim a caráter, tá? Hoje eu vesti essa blusa especialmente para falar de um dos livros que está entrando no hall dos livros favoritos da vida. Nunca mais eu serei a mesma pessoa depois de ter lido A Natureza da Mordida. Eu fiquei tão impactada com esse livro que eu resolvi não fazer a resenha logo de pronto. Não, eu vou maturar, vou entender, vou realmente refletir sobre o que eu quero falar sobre a natureza do mundo. Tem tanta coisa que eu preciso falar deste livro aqui que eu resolvi, igual vinho, deixar lá curtindo um pouquinho. Pronto. A proposta do canal é Um Livro Me Ensinou. O que é que eu aprendi desta leitura aqui de Carla Madeira, Natureza da Mordida? Este é o segundo livro que estou lendo da Carla. Bom, eu já tinha me encantado com Tudo é Rio, né? Apesar de que gerou aquelas polêmicas lá do final e tal, eu já tinha me encantado com a escrita dela. A escrita muito poética, muito tudo de bom. E eu tenho os 3 livros, né? Depois que eu me encantei com Tudo é Rio, eu fui e comprei os outros 2 livros. Aí, pela lógica, pela ordem, melhor falando, pela ordem, eu resolvi ler primeiro A Natureza da Mordida. E confesso que eu estou me segurando para não ler a véspera agora. Porque eu sei que vai ser aquele livro que eu vou querer ler também, devorar, assim como quis devorar Tudo é Rio, assim como eu quis devorar A Natureza da Mordida. E agora eu estou com algumas leituras para vestibular, para projetos acadêmicos que eu não vou poder ter esse atrapalho, entre aspas, porque eu só vou querer ler isso aí, tá? Bom, o que traz aqui em A Natureza da Mordida? Gente, muita coisa. Eu confesso que quando eu parei, disse, não, hoje eu vou gravar este vídeo, vou falar sobre a natureza da mordida, eu parei e disse assim, o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou falar, tá? Porque eu também estou devendo a resenha lá no Scoop. E aí eu resolvi escrever, né, para ficar mais fácil de memorizar. E também vim trazer aqui no vídeo, tá? É uma espécie de roteiro para ver se eu não me empolgo demais e não termino deixando um vídeo muito longo também. Porque eu gostei tanto, vocês não têm noção do quanto que eu gostei da Natureza da Mordida. Primeiro que, como eu já disse em alguns vídeos aqui, eu sou apaixonada pela psicanálise. Sou estudante de psicanálise e este livro tem muito, muito, muito a ver com a psicanálise, né? Não só o fato de uma das personagens ela ser uma psicanalista, tá? Bom, vou falar primeiro de algo que eu achei genial que a Carla Madeira fez, né? O extra. Lá na página 229 a gente tem anotações, citações de Biá. E aí as referências de livros que ela utilizou para tecer as falas das personagens. Eu achei isso brilhante, tá? Não há escrito totalmente novo, né? A gente sempre tem referências e eu gostei que ela utilizou referências e mostrou pra gente essas referências. Então, se eu puder dar um conselho para você que você nunca leu A Natureza da Mordida, que você antes de ler, vá lá na página 229, não é spoiler, você vai lá e marca, passa um tracinho, coloca um post-it, se você não gosta de marcar o livro, ou marca texto, não sei, dá teu jeito de você deixar isso evidente, bem claro para você quando você estiver lendo. Por quê? Se eu soubesse disso antes, eu teria feito isso antes de ler o livro. Porque existem algumas referências, e eu até anotei aqui na minha conversa com Carla nesse livro,
alguns insights, alguma referência, por exemplo, sobre João e Maria, aquele conto infantil. Eu também percebi que não tá lá, mas meio que uma coisa em comum com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu também escrevi lá, né? A referência clara de Os Miseráveis, que tá até ali, tá? Comprei Os Miseráveis, não li ainda, tô esperando chegar minhas férias para começar essa maratona, mas sim, eu me interessei bastante por Os Miseráveis devido ao livro Natureza da Mordida. Então, se eu puder dar um conselho a você, marca essas intertextualidades antes e faz a leitura, tá? Vai ficar muito mais prático de você entender e não deixar escapar nenhuma, tá? Certo. Outra coisa que eu tenho que falar sobre vocês, sobre a estrutura narrativa, certo? A estrutura narrativa. Como assim influenciar? Narrador ou narradores, espaço, tempo, tudo encaminhadinho, tudo os diálogos bem pertinentes, bem reflexivos. É um livro profundo, é um livro que traz muitas reflexões. Eu até escrevi aqui na minha resenha dizendo que mexia com as entranhas da gente. É bem no âmago mesmo, bem tocante, né? Para mim conversou muito devido ao cenário que eu vivo hoje. Eu também cuido da minha mãe, né? Não tanto como a Carla Madeira traz aqui, mas no momento que ela fala sobre essa relação mãe e filha, dela não querer falar e a filha querer que ela fale, então eu me vi muito naquela conversa ali, que ali me deu uma outra visão muito significativa. E várias passagens que eu consegui observar ao longo do texto, que eu estou costumando dizer que foram vários acordes. Tapa mesmo na cara da gente, acorda. A vida é assim. Ó, acontece assim, assim, assim. Então, vamos a Então vamos ao resumo propriamente dito desse livro. Esse livro vai contar a história de duas personagens principais, que são Bia e Olivia. Bia já é uma mulher de idade e Olivia já é uma jovem. Bia, ela é uma psicanalista aposentada, Olivia é uma jornalista, e as duas estão vivendo momentos muito cruéis nas vidas delas, tá? Enquanto Olivia sofre por não saber o porquê de ter sido enxotada da vida de sua melhor amiga e passar anos convivendo com isso sem saber as respostas, Bia, ela convive com a sua doença, né? Ela não é mais a mesma, não é mais jovem, não pode mais ser como ela gostaria que fosse, né? Não é spoiler isso que eu tô falando, ela já deixa isso bastante claro, que até o próprio nome dela, Bia, é um nome de loucura, né? A gente consegue perceber que ela já está no fim da vida, já de imediato, e que tem muitos lapsos de memória. Então, como é que a gente vai saber desse enredo? Eu gosto muito disso também, da intercalação das falas das personagens. Uma hora a gente tem a fala de Olivia, certo? A narração de Olivia. E na outra a gente tem anotações de Bia, né? Como já fica claro no início, ela está com problemas de memória, então ela prefere escrever para que não esqueça. Então, o grande encontro delas acontece porque existe um local que Bia vai aos domingos, numa mesa específica, ela gosta de sentar lá, uma livraria, uma banca de livros, que no domingo, né, fecha-se as faixas, né, o dono coloca mesinhas para tomar um café e tal, e a pedido de Bia, ele coloca um sebo, porque ela disse até uma coisa que acho que todo mundo que leu vai concordar, que diz que é melhor você
ler a literatura do que ler os noticiários, né? De ver o que a crueldade da vida dessa sociedade. E aí ela sempre senta naquele local e um dia ela vai sentar lá e existe uma mulher sentada chorando e escrevendo. E ao mesmo tempo que ela se irrita porque a mulher está sentada no lugar dela e ela, de ímpeto, quer tirar aquela mulher do lugar e aquele lugar é dela e pedir que ela se retire, ao mesmo tempo ela se encanta com o sofrimento, ela se encanta com a velocidade que Olivia está ali escrevendo. Olivia está passando por um luto, né, uma perca ali muito grande. E essa parte eu gostei também porque é algo que eu digo muito no meu dia a dia. Que nós estamos tão habituados a perguntar às outras pessoas se estão bem. Você tá bem? Como é que tá? Que virou tão banal que a gente pergunta só por perguntar, eu digo sempre que no dia que se algumas pessoas perguntarem se você tá bem e você responder, não, eu não tô bem, olha, aconteceu assim, 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 a pessoa vai querer correr e vai dizer assim, basta, eu já tenho meus problemas, eu ainda vou ficar escutando os teus. Mais ou menos assim. E Bia chega para Olivia dessa forma. Ela se encanta, como eu falei, né? Se encanta por aquela mulher lá, ao mesmo tempo fica intrigada, né? Por devido tanto aquele sofrimento e faz aquela pergunta que é aquela pergunta que você já bateu a vista na pergunta, você já sabe que se trata de natureza da mordida, que é Olivia, o que você não tem mais que te entristece tanto? Se Bia estava querendo ir lá para tirar a mulher e a mulher, devido àquele topor lá de sentimentos, começa a falar, ela se interessa e a partir dali, a partir daquela escuta, que vai surgir, vai nascer uma linda história de amizade, tá? Então, todos os domingos elas vão se encontrar naquela mesma mesa e aí a gente vai sabendo das dores das duas, tá? A proposta desse canal é um livro me ensinou. E aí eu fiz essa pergunta para este livro. O que a natureza da mordida me ensinou? Eu vou colocar aqui, eu elenquei alguns aprendizados, mas eu quero falar o seguinte, eu gosto muito, não sei se você é assim, e eu te convido agora para colocar aqui nos comentários se você também pensa dessa forma. Veja só, eu gosto muito de descobrir o nome dos títulos das histórias no meio da leitura. Sempre gostei de marcar, mesmo tendo um pavorzinho antigamente de marcar no livro, agora eu não tenho mais esse problema, mas eu sempre gostei de marcar, sempre gostei de destacar, porque eu acho genial quando, tipo, é igual aquele meme, agora essas coisas todas se encaixaram, quando a gente consegue perceber a relação do título com a história. Temos aí algumas passagens no livro que ela fala sobre a natureza da mordida. Na verdade, Carla Madeira já deixou uma deixa lá em Tudo é Rio, falando sobre a natureza da mordida, tá? Meio que sem querer, já dando um sinal do próximo livro que ela iria escrever, né? Mas neste próprio livro, ela fala que a natureza da mordida é implacável. Em outro momento, ela fala que a boca da vida dá suas gargalhadas. Já em outro momento, ela diz que a vida, eu até anotei aqui porque eu achei isso fantástico. A vida é uma boca banguela que não tem vergonha de se mostrar. Imagina só, alguém com a boca banguela tentando morder alguma coisa. Certo. Esse é o convite que Carla também faz pra gente, tá? A gente mexer com esse imaginário. A proposta do canal é: um livro me ensinou. Me ensinou o quê? Então eu elenquei aqui, eu vou ler para vocês, porque são muitas coisas que eu consegui aprender. Eu já disse em algum momento desse vídeo que esse livro se tornou um dos meus favoritos. A natureza da mordida me ensinou que nem sempre não saber é o pior lugar. Que aquilo que realmente nos fere sempre envolve o que amamos. Que é muito destrutivo quando se tem razão e ódio ao mesmo tempo.
que o resto da vida é mais importante que o dia seguinte e que o que importa é o que não pode ser desfeito, que é triste arrastar as sequelas de um amor pelo resto da vida, que é bom deixar a curiosidade vencer o medo, que cada um ouve com o ouvido que tem, que o poder sem sabedoria gera estupidez, que algum peso se esconde debaixo de um bom humor inesgotável, que a culpa é o nome do amor que fracassa, que quem aceita migalhas de amor ou está doente ou adoecerá, e que é ilusão achar que o amor suporta qualquer quantidade de caos. Alguns desses pensamentos foram só corroborados, outros foram incutidos a partir dessa história. Que eu gostei desse livro, que mexeu assim, com o meu intelecto, com o meu imaginário, são as citações. Isso aí eu já deixei claro, né? Essas intertextualidades explícitas, implícitas, essas intertextualidades associáveis. Como eu falei, eu consegui perceber uma referência ali, um link que eu posso fazer com Machado de Assis em Memórias Póstumas, também com o conto João e Maria e também com o livro, eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou com ele aqui, da Ana Sui, A gente mira no amor e acerta na solidão. Eu consegui perceber essas intertextualidades associativas, como eu falei. Algumas intertextualidades tá lá de cara, né, como eu já disse, e se você não percebeu, ela vai lá no final do livro e te mostra, tá? Então eu achei isso. Eu nunca tinha lido um livro que tratasse essas intertextualidades dessa forma, mas me chama atenção também. Eu gosto de livro que mexe assim, com as profundezas do nosso pensamento, nosso íntimo. É um livro profundo que faz a gente refletir, que faz a gente olhar para a vida de uma maneira diferente, que faz a gente observar determinadas situações do nosso dia a dia com outro olhar, com outro vislumbre, tá? Então, isso para mim foi fantástico. Por isso que está se tornando uma das leituras melhores que já fiz, né? Por me provocar uma análise de mim mesma tão urgente e necessária, tá? Tem uma parte no livro que ela diz assim, que quem determina a narração da história não é quem fala, é quem ouve. E nós estamos vivendo num mundo tão egoísta, num mundo tão eu, que a gente não costuma escutar o outro. A gente não tem paciência, a gente não tem saco de escutar, de tentar entender, de tentar ajudar. A gente quer sim ser ajudado, mas para o outro a gente não dá muita importância. Ou então julga que o seu sentimento, o seu pensamento, o seu agir é melhor do que o outro. Então, isso também é uma coisa que marcou bastante. A gente vai conseguir perceber que há muita complexidade nas relações humanas, de amizade. A gente vai também aprender a não tirar conclusões precipitadas, tá? A gente vai sofrer bastante. A gente também vai conseguir perceber que, às vezes, a falta de alguém que está ao nosso lado vai ferir mais do que a falta de alguém que nos mandou embora. Tá? A gente tem as duas versões do mandar embora. A gente tem uma Bia que sofre, né, que não se perdoa pela visão que a filha tem dela. E ao mesmo tempo a gente percebe que elas não têm uma relação tipo mãe e filha, mesmo de cordialidade, de amizade. Ela consegue fazer isso com Olivia. A gente consegue entender, justificar. Não é passar pano não, porque eu não vi aquela senhorinha ali como uma pessoa ruim. Eu vi uma senhorinha querendo viver o restante de vida que ela tinha e, quem sabe, tentar consertar alguns erros que ela cometeu no passado. Mesmo tendo consciência daquilo que ela é, daquilo que ela foi e preservando seus direitos, tá? Quando ela fala sobre o direito de não falar,
é bem... causa aquele rebuliço, sabe? Aquela coisa assim, poxa, não é que eu não tinha pensado nisso. Muito bom. Para finalizar, eu quero falar sobre a aparência. Eu devia ter feito isso no começo, mas como eu disse, eu fiquei tão empolgada, eu sou tão fã dessa história, que terminei atropelando. Gostei da diagramação, esse azul aqui do lado, né? A capa em si, né? Esse olho aqui, né? Esse colorido aqui das bordas, né? Muito. As folhas, o tamanho da letra, tudo. Dá pra gente gostar muito daquilo que a gente tá lendo. Muito bom mesmo. Com certeza é um livro que eu vou querer mais pra frente. Ela agora ainda tá muito vivo na minha memória. Mas mais pra frente, com certeza, eu vou querer ler novamente. Só para ter aquela sensação de novo, ou perceber se eu vou ter outras sensações em outros momentos. Aquela sensação que eu já vi algumas pessoas aqui falando, de se tivesse a opção de desler para depois ler de novo, esse livro seria A Natureza da Mordida, tá? Muito bom, muito bom. Se você ainda não leu, leia e se encante com A Natureza da Mordida. Muito bom, muito bom. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu procurei não dar muitos spoilers, eu acho que eu julgo que eu não dei nenhum spoiler. Se eu dei um spoiler, me perdoem. Coloquem também aqui nos comentários, Flícia, maneira aí um pouquinho, porque tu terminou dando um spoiler. Apesar de que eu não sou contra o spoiler, às vezes um spoilerzinho na medida certa te motiva até a querer ler mais, pelo menos é a minha visão. Mas respeito aquelas pessoas que não querem de jeito nenhum, que não suportam, e vida que segue, tá? Eu espero que eu não tenha te dado muito spoiler, espero do fundo do coração, espero que você tenha gostado e que deixe teu like, dá aquela curtida, procura por aqui no meu canal, Tudo é Rio, ou outro livro aí que você se sinta interessado em saber a minha opinião e me deixa também saber a tua opinião. Vamos dialogar, vamos conversar sobre livros. Um cheiro no coração e até a próxima.